Capítulo 163. Chambord Formosa e Reino Hostil presta respeito. As notícias do rei de Chambord completar seu treinamento e sair da reclusão rapidamente se espalharam por todo o reino. As pessoas dos outros reinos que estavam aqui para observar secretamente e reunir informações tornaram-se ainda mais cuidadosas e ativas. A razão pela qual elas estavam aqui era para ver o quão forte é o reino de Chambord, que aumentou sua força recentemente. Então os seus reinos poderiam se preparar melhor para a próxima prática militar de Zenith. Havia 250 reinos afiliados sob o Império Zenith, embora a maioria dos reis e seus reinos fossem fracos. Havia alguns conspiradores e figuras ambiciosas. Eles tinham grandes visões e queriam considerar todos os seus adversários em seus planos futuros. Portanto, reunir informações e inteligência era muito importante para eles. Claro, também havia algumas organizações que foram construídas para recolher e vender informações, então eles também tinham suas pessoas no reino de Chambord. Todas essas pessoas achavam que seria difícil obter essa informação importante, e eles estavam prontos para fazer alguns sacrifícios para obtê-la. No entanto, nenhum deles esperava que o jovem rei fosse o anfitrião de uma celebração para todo o reino, na praça em frente ao templo sagrado, assim que ele terminou o treinamento. Todo mundo viu o belo rei de Chambord com a bela deusa como sua noiva e futura rainha de Chambord nesta celebração. Até mesmo todos os principais líderes e funcionários civis e militares apareceram nesta celebração. O que foi o mais surpreendente para muitas pessoas foi que a princesa mais velha Tanasha do Império Zenith, que tinha um status muito alto, também veio a esta celebração. Ela falou intimamente com o rei de Chambord, como se fossem velhos amigos que não se tinham visto por um tempo. Esta celebração deu a quase todos os observadores e detetives a chance de conhecer todas as figuras influentes em Chambord e observar e estimar a força real de Chambord. O que os fez sentir ainda mais abençoados foi que durante o clímax da celebração, o rei de Chambord apresentou uma chamada revisão militar. As duas estranhas e misteriosas forças militares de Chambord, os Cavaleiros do Zodíaco e a força dos executores da lei, também retiraram seus véus e mostraram a todos do que eles eram feitos. Havia apenas 50 pessoas na formação dos Cavaleiros do Zodíaco. Como cavaleiros, cada um deles estava montando uma besta demoníaca de nível 4 totalmente blindada, chamada Besta Rugido das Chamas. Estes eram os troféus de batalha que Chambord pegou dos 9 reinos. Isso estava dentro das expectativas dos observadores e das pessoas dos outros reinos, mas o que os cavaleiros tinham nas mãos fez com que os espiões rompessem em suor. Os escudos enormes que tinham ganchos sobre eles pareciam mais com portas e os grandes machados de guerra com longas hastes e lâminas grossas que eram tão longas quanto uma espada. Havia algo em comum entre as armas nas mãos dos cavaleiros do Zodíaco, e isso era o fato de todas serem enormes. Os oficiais de execução da lei, por outro lado, eram 200. Eles estavam usando armaduras leves e capacetes com um protetor de nariz em forma de T com uma mão sobre a lança e a outra mão no escudo, e estavam montados em cavalos de guerra de alta qualidade. Eles pareciam muito poderosos e espirituosos. Quando os 200 soldados cobriram a praça com os cavalos e as armas, a atmosfera parecia um pouco mortífera e dominante. Os cidadãos de Chambord ficaram encantados em ver isso. Em comparação com os soldados que pareciam fazendeiros surrados há 4 meses, essa força militar representava uma melhoria drástica e magnífica. Todos eles tinham visto as mudanças nos 4 meses pouco a pouco, e todos eles eram testemunhas do caminho de poder em que Chambord estava e continuava marchando. Quando viram os soldados afiados e confiantes e as armas afiadas, todos sentiram uma segurança sem precedentes. Mas para os observadores e as pessoas de outros reinos, a verdade parecia muito otimista para eles. Na verdade, eles estavam preparados para ver um exército comandado rigorosamente com 1 tonelada de pessoas na frente deles. Afinal, este reino tinha esmagado a força que foi feita por 9 outros reinos. No entanto, nenhum deles esperava ver que as forças armadas oficiais de Chambord eram apenas constituídas por 300 soldados.
Além disso, pelo que eles ouviram dos sussurros entre os cidadãos de Chambord, esses eram realmente todos os soldados que Chambord tinha, e não havia forças escondidas. Como estes são todos militares de Chambord, poderia ser que o rei de Chambord venceu as tropas constituídas pelos 9 reinos com esses poucos soldados. Na praça exterior, muitas pessoas haviam respondido secretamente a todas as perguntas em suas mentes. Há apenas 300 soldados. Embora eles pareçam muito fortes e poderosos, quanto dano eles podem fazer? Depois que algumas pessoas viram essa cena, grandes pesos foram retirados de seus ombros. Parece que o Sr. Count estava sendo excessivamente cauteloso. Não há nada de que se preocupar em Chambord. Um exército desse nível está longe do exército dos rumores. Parece que a força composta pelos 9 reinos era um monte de porcaria. Uma pena que mais de 60 bestas rugido das chamas caíram nas mãos do rei de Chambord. Talvez eu possa pensar em uma maneira de levar essas bestas rugido das chamas para minhas mãos. Algumas pessoas estavam ficando gananciosas. Afinal, mais de 60 bestas rugido das chamas eram uma enorme soma de tesouro. Claro, nem todos os observadores e pessoas de outros reinos eram gananciosos e míopes. Alguns dos observadores dos outros reinos que estavam escondidos no escuro tinham visto os detalhes e as pistas que muitas outras pessoas perderam. O poder que está saindo no rei de Chambord é enorme e difícil de estimar. Parece que ele avançou para um nível ainda maior no último mês de treinamento. Houve rumores de que ele havia matado guerreiros de 3 estrelas no passado, então ele provavelmente está muito perto de um guerreiro de 4 estrelas. O relacionamento que o rei de Chambord tem com a princesa mais velha de Zenith não é normal. Poderia haver algum segredo misterioso ou desconhecido? Há alguns guerreiros que merecem atenção. Talvez o Sr. Visconde esteja interessado neles. Se o Sr. Visconde puder recrutar essas pessoas sob seus braços, então o reino de Chambord não representará mais ameaça. A celebração só chegou ao fim perto da meia-noite. Exceto por um pequeno grupo de pessoas, as correntes ocultas que ficaram tranquilas alguns dias atrás começaram a se mover secretamente. 3 dias depois, a força militar de Chambord, que ia participar da prática militar do Império Zenith, começou a se mover para a capital do Império, ressonante e orgulhosa. O vento de outono puxou as bandeiras de Chambord de forma retangular e as fez flutuar no ar. Toda a bandeira foi bordada pela futura rainha de Chambord, Angela, um fio por vez. Havia uma besta demoníaca que parecia um cão de 2 cabeças como uma espada e um machado em cada boca nas bandeiras. Este símbolo foi projetado pessoalmente por Fei. Claro, o protótipo teve que incluir o grande cão preto Black nele. Os postes de bandeira perfuraram o céu azul, e as bandeiras voadoras pareciam muitos dragões voando no ar. Elas uivavam como se quisessem se afastar dos postes da bandeira e voarem para o céu. Todos os cidadãos de Chambord apareceram nos 2 lados da rua, e jogaram flores e ramos de árvores, que representavam vitória, honras e bravura. Esses soldados eram maridos, alguns eram pais, alguns eram filhos dos anciãos e alguns eram namorados. Todas essas pessoas assistiram seus entes queridos cavalgar os cavalos de guerra e ir para a jornada. Elas ofereceram suas orações com relutância, pois todos desejavam que eles voltassem vitoriosos. Fei estava na frente das tropas. Ele estava com um conjunto leve de armadura preta, e seus longos cabelos pretos agitavam com o vento enquanto ele andava em cima do grande cão negro. Como se estivesse preso à cor preta, tudo nele era preto, exceto por sua pele. Com uma presença espetacular, ele flexionou os braços quando ele abraçou e manteve sua linda noiva Angela em seus braços. Hoje, Angela também colocou uma delicada armadura feminina. Era raro que ela usasse isso. Sob o capacete amarelo, seu cabelo preto de seda ondulava no ar e sua fragrância leve intrigava o nariz de Fei. Não importava quem a visse, seus olhos congelariam por ela por alguns segundos enquanto ela emitia um sorriso brilhante. Angela já era bonita, mas tinha uma presença diferente quando estava de armadura.
Atrás de Fei, Peter Sage, o comandante do regimento dos Cavaleiros do Zodíaco, Drogba e PS, os dois Cavaleiros de Ouro, Lampard, o antigo guerreiro número 1 de Chambord, Oleg, o diretor, Emma, a Loli loira, Fernando Torres, o guarda pessoal e muitas outras pessoas o seguiram fortemente. Esta tropa incluía quase todos os mestres e guerreiros em Chambord. Fei apenas deixou seu sogro Basti Brook em Chambord para cuidar de tudo. A carruagem mágica da princesa mais velha Tanasha, bem como seus guardas e criados, também estavam no grupo de pessoas. Esta deusa da inteligência ficou em Chambord por muito tempo, e finalmente decidiu voltar para a capital do Império. Após meia hora, a tropa que estava em uma longa viagem finalmente desapareceu na planície de grama verde dourada. Todos os cidadãos de Chambord que saíram do castelo para ver a tropa viraram-se e voltaram de forma involuntária. Em cima do muro de defesa, os dois grandes líderes de Chambord, Basti Brook, ficaram lá e observaram até que a última bandeira desaparecesse do horizonte. Quando Sua Majestade voltar, talvez Chambord tenha avançado para um reino afiliado de nível 3 ou, provavelmente um reino de afiliado de nível 2, certo? Reino afiliado nível 2. Brook, você provavelmente não entendeu completamente a ambição de Sua Majestade o velho e belo Basti Rio. Sua Majestade provavelmente nem sequer considerou um reino afiliado de nível 2 ser muita coisa. Ninguém realmente sabe o que Chambord se tornará depois dessa prática militar. No entanto, como a Sua Majestade saiu, não podemos ser negligentes. Nosso rei preguiçoso nos deixou com muitas tarefas para completar. Brook deu um tapinha na meia da muralha na frente dele, e disse heroicamente: "Ah, sim. Toda vez que penso no plano que foi explicado por Sua Majestade, meu sangue começa a ferver. Se pudermos atingir esses objetivos e alcançar esses propósitos, então, qual força se atreverá a olhar para baixo em nosso reino de Chambord? Ah, eu não esperava que um bruto como você tivesse um lado tão emocional. O território de Chambord era tão pequeno que era lamentável. As forças expedicionárias não eram rápidas. Mas depois de cerca de 4 horas de viagem, eles já estavam fora do território de Chambord e entraram no reino adjacente Raíce. Nessa hora, eles ainda não haviam saído das planícies douradas. O reino Raíce era um reino afiliado de nível 5. Embora seu reino também fosse fraco, eles eram muito mais fortes que o reino de Chambord no passado. Quando o reino de Chambord estava para baixo, o reino Raíce não foi amigável e fez muitas coisas que praticamente eles estavam jogando pedras no reino de Chambord, que estava em um poço profundo. Houve numerosos conflitos entre os dois reinos e o reino de Chambord perdeu na maior parte do tempo. Como resultado, a realeza do reino de Chambord não podia fazer nada além de entregar seus tesouros apesar da sua raiva. O rei do reino de Raíce disse uma vez aos reis dos outros reinos afiliados que se ele quisesse tesouros e mulheres bonitas, ele poderia ir ao reino de Chambord a qualquer hora e conseguir o que queria. A partir disso, poderia facilmente contar a relação que os dois reinos tinham. Portanto, este reino era considerado uma das forças contra Chambord. Todos prestem atenção e mantenham a guarda. Seiya assinou com as mãos, e mais de 20 cavaleiros do Zodíaco foram enviados como observadores. Em um raio de 2 a 3 quilômetros, todos estavam sob a visão da força expedicionária de Chambord. Um grande pássaro com mais de 1 metro de largura voou no céu. Pessoas na tropa tinham visto esse pássaro voar para baixo do céu e pousar no ombro de Fei e esfregar a cabeça contra o corpo de Fei. Todos sabiam que era o animal de estimação do rei. Nenhum deles fez o ato estúpido de levantar os arcos para atirar no pássaro para um lanche.